Oi, pessoal. Dando prosseguimento aqui, né, a nossa série sobre cálculo 1, a gente vai ver aqui a terceira parte de limites, beleza? E nesse vídeo aqui a gente vai ver, né, como é que a gente consegue provar, né, que o limite ele não existe, né? A gente viu isso, né, de uma forma intuitiva, né, lá no vídeo, no primeiro vídeo de limite, né? Agora a gente vai ver isso de uma maneira um pouco mais formal. Então, só para relembrar aqui, né, relembrando a ideia de cálculo 1, para mostrar que o limite existia, né, como é que a gente fazia, né? Eu vou só fazer aqui um pequeno esboço. A gente tinha aqui o plano cartesiano, né? E aí o que é que a gente fazia? Aqui é x, aqui é y, marcava aqui um ponto no x, né, que é o ponto A. E o que é que a gente fazia para mostrar que o limite ele existe, né? A gente verificava valores, né, tanto à esquerda do ponto A como à direita do ponto A. Então, à medida que a gente ia se aproximando desse ponto A, né, tanto pela esquerda como pela direita, né, isso iria me dar valores, né, no y. E aí, de tal forma, a gente tem aqui a nossa curva, né? Vou fazer aqui uma curva aqui, beleza? Uma função aqui. Então, à medida que a gente ia observando, né, os valores se aproximando do A nesse sentido e nesse outro sentido aqui, no y, né, o comportamento significa que esses valores, né, no x, eles iriam levar a um valor aqui no y, né, que seria o nosso L, né, que é o limite. Então, à medida que a gente vai se aproximando aqui desse ponto, né, do A, no y também aconteceria a mesma coisa, né? Tanto pela direita como pela a esquerda, né? E aí, de fato, a gente chamava que esse valor aqui, né, seria o nosso limite. Agora a gente tem aqui, no caso, né, nesse exemplo que eu peguei, a gente tem duas variáveis, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente quer, no caso, né, que todos os caminhos, né, cheguem ao ponto 0, 0. Né? No caso aqui, o limite de x, y, né, o x tende a 0 e o y ele tende a 0. Então, o que eu estou querendo observar, né, vou colocar aqui, vou apagar aqui, é o seguinte, dado aqui, no caso, a gente tem essa função aqui representa uma circunferência, então a gente vai analisar da seguinte forma, né? Como o x e o y tendem a 0, 0, então ele está nesse ponto aqui. Então, o que a gente vai observar aqui? Não importa o caminho que eu vou tomar, né? Então, eu posso vir por aqui, né? Ou vir por aqui, vir por aqui, vir por aqui. Isso não importa, né? O que importa é que todos os caminhos vão me levar para esse ponto 0, 0. Então, não basta mostrar, né, um caminho apenas ou dois caminhos apenas, né, que chegam no mesmo valor. A gente tem que mostrar que isso vale para todos. Então, nesse caso aqui, a gente vai partir do princípio, né, do absurdo. Então, se eu conseguir mostrar, né, que dois caminhos vão me dar valores diferentes, tá? Então, a gente tem que o limite ele não existe, beleza? Então, a gente vai escolher aqui um caminho, tá? Então, vamos escolher aqui um caminho, y igual a zero, beleza? Então, a gente vai aplicar aqui o limite, onde o y ele vai dar zero. Então, aqui a gente vai ter aqui o limite, né? X, no caso, tende a zero, né? De x ao quadrado menos zero ao quadrado sobre, que é x ao quadrado, né? X ao quadrado mais zero ao quadrado. É dessa forma, tá, galera, que a gente consegue demonstrar, beleza? A gente vai ter que escolher um caminho possível, nesse caso, y igual a zero. E aqui a gente vai ter que limite, aqui em cima vai sobrar x ao quadrado, aqui embaixo também sobra x ao quadrado, quando x tende a zero. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, isso vai dar 1, né, galera? Então a gente vai ter aqui o limite de 1 quando x tende a zero. Só que 1 é uma constante, então nesse caso o limite aqui dá 1. O resultado é 1. Agora vamos analisar um outro caminho, né? Então no caso, eu estou olhando para essa reta aqui, né? O y é zero, então eu estou olhando para essa reta x. Agora vamos fazer o contrário, vamos olhar agora para essa reta aqui, né?
que é o y. Então, nesse caso, o x aqui vai ser 0, né? Então, agora a gente vai fazer a mesma conta, né? Só que agora o x é 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai ficar limite de menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, quando y tende a 0. Só que isso daqui vai dar menos 1. Então, eu vou ter limite de menos 1 quando y tende a 0. E isso também é uma constante, no caso o limite aqui dá menos 1. Então percebam vocês que, tomando caminhos diferentes, né? Primeiro com y igual a 0, depois com x igual a 0, eu obtive resultados diferentes. O moral da história, esse limite aqui, ele não existe. É essa a ideia. Então vamos só continuar aqui a brincadeira. A gente já sabe que esse limite não existe, tá? Mas vamos continuar aqui a mesma brincadeira, beleza? Pegando outros caminhos, tá? Vou pegar aqui no caso y igual a x. Aí o seguinte, o que é que vai acontecer aqui? O limite, né? Quando x tende a 0. Então aqui eu vou ter x ao quadrado menos x ao quadrado, né? Porque o y é igual a x. X ao quadrado mais x ao quadrado. Então aqui eu vou ter limite de 0 sobre 2x ao quadrado, quando x tende a 0. Só que o seguinte, 0 dividido por 2x ao quadrado vai dar 0. Então, eu vou ter limite de 0 quando x tende a 0. Só que isso aqui vai dar 0. Beleza. Vamos agora ver outro caminho, y igual a menos x, né? Então, eu vou ter limite aqui, né? No caso de x ao quadrado. Y igual a menos x, então aqui vai ficar x ao quadrado, beleza? Sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Percebam que aqui é menos x, só que quando eu colocar ao quadrado ele vai ficar positivo, né? Quando o y aqui tende a 0. Então aqui também vai dar limite de 0 sobre 2x ao quadrado. E a gente já sabe que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0. E aí, bom pessoal, isso não muda o fato, né, de que o limite ele não existe, porque, como eu falei no começo, né, se a gente conseguiu mostrar, né, que pelo menos dois caminhos dão resultados diferentes, então não importa, né, eu ter feito esses dois caminhos aqui dando resultados iguais. A ideia era que valesse para todos os caminhos. Como eu consegui mostrar que dois deles dão erro, então não se preocupem, né? O limite aqui continua não existindo, beleza? Então, professor, se a gente tivesse feito no início esse caminho aqui, ao invés do outro, né? Como é que ficaria? Bom, você não tinha provado nada, tá? Então, a ideia, como eu falei, é o seguinte: você tem que forçar, né? Forçar o erro. Então, nesse caso, a gente tem que escolher caminhos, né? Onde a gente vai ter um resultado diferente. Se, mesmo forçando, né, ao erro, a gente não conseguir, então, de fato, o limite existe. É essa a ideia, beleza? Bom, vou colocar aqui. Então, era essa a ideia que eu ia passar nesse vídeo aqui. É um vídeo curto, tá? Assim como o anterior também. Não queria me alongar muito nessa parte teórica, porque a gente vai ter alguns vídeos onde eu vou resolver algumas questões específicas, beleza? Então, no próximo vídeo teórico, né, a gente já vai falar sobre limites, agora limites com infinito. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.